Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. A Prefeitura de Araraquara é uma gigantesca empresa. São mais de 7.000 trabalhadores para atender a população que tem direito a uma cidade limpa, bem organizada, um lugar gostoso para se morar e trabalhar. Com escassez de grana, no entanto, não é fácil governá-la. Está começando o programa 137. Hoje, a nossa câmera focaliza a psicóloga Andréia Eliane Valente, ela que também é pedagoga, que tem a incumbência de discorrer sobre TDA. Porque apesar de serem inteligentes, a desatenção e a inquietação vão atrapalhar. Araraquara tem vários pontos turísticos. Vamos visitar os nossos museus? A museóloga Virgínia Carolina nos pega pelas mãos. E as pessoas que queiram visitar o museu podem solicitar, olha, eu quero uma visita acompanhada ou quero simplesmente fazer uma visita individual, sozinha. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. No último programa especial do mês, Ana Cristina Andrade, que trabalhou aqui no Jornal de Araraquara, está em Piracicaba, na Gazeta, como repórter policial. Quando eu peguei um boletim de ocorrência, não sabia nem o que fazer. A psicóloga e professora Ana Maria Logatti Tosito comenta temas de interesse da família. Aprender a lidar melhor com as suas próprias emoções e, com isso, aprender, viver melhor com o outro, compreender melhor o outro. Milton Cardoso, presidente do Conselho Deliberativo da Ferroviária. E ainda nessa semana, o Tequinha, grande esportista, gostou da fala do Cardoso e ele mostra o time com lentes de aumento. Foi feita a municipalização, ficamos sem nenhuma casa, não temos um local específico hoje para treinamentos, para jogos dependemos da arena e a nossa sede social que nós não temos também. O Tárcio Costa, 20 anos acontecendo no teatro, na música e literatura cordel. Eu posso garantir que hoje a literatura de cordel não é uma coisa só nordestina, né? Ela já é uma coisa difundida no país todo. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Dr. Geraldo Amaral Arruda, um juiz amigo, um amigo juiz, que deu a sua vida para a justiça e que elevou o nome da comarca de Araraquara. Deixa o nosso mundo e a certeza de ser respeitado e amado sempre. Dr. Geraldo, até qualquer dia. Andréia Eliane Valente é pedagoga, psicóloga, atuando na terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes da região de Araraquara. Aqui sobre a mesa, o Andréia TDA, um transtorno percebido principalmente na escola e que atrapalha o desenvolvimento da criança. O que é, afinal, TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um padrão persistente de desatenção, de hiperatividade e impulsividade. Na verdade, eles não necessariamente aparecem juntos. Nós temos o predominantemente desatento, onde predomina a desatenção. Nós temos o predominantemente hiperativo, onde predomina hiperatividade e impulsividade.
E temos também o combinado, onde sintomas de desatenção e hiperatividade aparecem em intensidade semelhante. Nós vamos aqui falar sobre crianças e adolescentes, mas é bom lembrar que esse transtorno ele tem início na infância e pode persistir até a vida adulta. É um padrão persistente de desatenção, de hiperatividade e impulsividade. Pode explicar como que se apresenta a criança com esse transtorno? Claro. O desatento é aquela criança que está sempre no mundo da lua. Na escola, por exemplo, enquanto a professora está explicando, ela está olhando para a borboleta que parou na cortina, o passarinho que está voando lá de fora da janela. Reparem todas as lâmpadas que estão queimadas, menos no que precisa, que é o conteúdo escolar. Entretanto, quando é algo que interessa muito ou que possui muitos estímulos, como por exemplo o videogame, elas conseguem ficar concentradas durante horas. Mas nas atividades do dia a dia, entretanto, dispersa com facilidade. A criança TDA em que predomina a desatenção é normalmente chamada de avoada. Bom, já a hiperativa, ela está sempre em pé. Tem dificuldade para ficar sentada por muito tempo, na verdade ela quase não senta. Fala bastante, derruba todo o material no chão, responde antes de terminarem uma pergunta, interrompe pessoas conversando. Na verdade é considerada pestinha ou levadas da breca. E temos aquelas crianças que apresentam tanto desatenção quanto hiperatividade e impulsividade. Então nós somos levados a acreditar que toda criança desatenta ou hiperativa tem o TDA? Não. Na verdade, para a pessoa ser diagnosticada com o transtorno, esses comportamentos devem ser frequentes. Devem estar causando prejuízos em pelo menos 2 contextos da vida da criança, como por exemplo a escola e a casa. Devem surgir na infância. E ainda, antes de tudo, devem ser descartadas outras condições clínicas em que esses sintomas aparecem. Há pessoas que não têm o transtorno, mas apresentam traços. Se não está prejudicando a vida da pessoa, geralmente não consideramos como um transtorno. Por isso que é bom, importante, um bom diagnóstico. Depois de fatos da semana, a psicóloga e pedagoga Andréia Valente fala sobre prejuízos para a criança portadora do TDA. As mais da semana. A ministra de Direitos Humanos, Ideli Salvati, entregou 94 kits para o Conselho Tutelar de vários municípios. Destaque para o automóvel. O secretário da Promoção Social, José Carlos Porsani, agradeceu em nome do prefeito Barbieri. A Associação Comercial e Industrial de Araraquara comemorou no último sábado, nos salões do Clube Araraquarense, 80 anos de bons serviços. O prefeito Marcelo Barbieri cumprimentou o presidente Renato Haddad pelo dinamismo empregado na Ásia. O chefe do executivo e presidente da entidade dos empresários apresentaram a lista de ex-presidentes. O deputado Roberto Massafera, representante do PRA, partido da região de Araraquara, ele aprova a indicação de Aloísio Nunes para vice-presidente e José Serra para o Senado. O Fundo Social, presidido por Zi Barbieri, faz formatura da turma de moda. Prefeitura e CPFL melhoram a iluminação de 10 bairros da cidade. O Ministério de Educação e Cultura projeta a ação nacional baseada na educação infantil de Araraquara. O deputado Roberto Massafera, deputado da região de Araraquara, bem cotado junto ao governador Geraldo Alckmin. Ele se candidata para o 3º mandato. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Voltamos com a psicóloga e pedagoga Andréia Valente, a filha da Odila e do Edgar. Quais são os prejuízos para a criança portadora do TDA? Segundo pesquisas, o TDA tem sido associado a uma maior dificuldade das pessoas concluírem os estudos, a um maior índice de repetência, suspensões e expulsões de escolas. As crianças apresentam um rendimento inferior em relação aos colegas, mesmo apresentando um bom desenvolvimento cognitivo. Porque apesar de serem inteligentes, a desatenção e a inquietação vão atrapalhar. E quando adultos, cometem maior número de infrações, envolvem-se mais em acidentes de trânsito, correm maior risco de gravidez não planejada, há uma maior taxa de demissões, divórcios.
Então, são vários os prejuízos. A gente costuma dizer que ter TDA não é grave, mas ter TDA e não tratar é grave, já que pode acarretar tantos prejuízos. Os fatores envolvidos na essência desse transtorno. O TDA é um transtorno neurobiológico, é uma disfunção química cerebral que compreende o córtex pré-frontal. Anormalidades nos neurotransmissores, que seriam a dopamina, a serotonina e noradrenalina, vão provocar um mau funcionamento das áreas cerebrais responsáveis pelos sintomas do TDAH, desatenção, hiperatividade, impulsividade. Há vários fatores. Dizemos que o TDA é um transtorno multifatorial. O fator genético é determinante. Hoje sabemos que é hereditário e transmitido de uma geração a outra. Mas outros fatores podem estar envolvidos, como, por exemplo, problemas durante a gestação, uso de substâncias pela gestante, intercorrências durante o parto e também alguns eventos agressores ao cérebro durante a infância. É bom lembrar que Araraquara tem ótimos lugares para visitar. Eu vou pedir licença para a psicóloga Andréia para chamar Virgínia Carolina, museóloga que fala sobre Museu Voluntários da Pátria. E logo após, a psicóloga Andréia retoma esse tema de indiscutível importância. Esse aqui é o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria. Ele é um museu o primeiro museu de Araraquara. Ele foi criado por decreto estadual na década de 50 e foi aberto ao público em 1970, 24 de maio de 1970. E ele é um museu histórico e de um perfil eclético, porque nós trabalhamos com vários segmentos de objetos, com várias coleções que compõem o nosso acervo, e são coleções ecléticas. Isso quer dizer que nós temos desde porcelanas finas, objetos de uso pessoal, alguma coisa sobre arte sacra, mobiliário, máquinas e equipamentos, aí inclui máquinas de escrever, máquinas de datilografia, que hoje nem tem mais, né? Telefones, rádios, vitrolas, radiovitrolas, enfim, né? E objetos indígenas, são uma coleção bem variada. Museóloga Virgínia Carolina, muito obrigado pelas suas explicações. Daqui a pouquinho volta. A Andréia é pedagoga, como eu disse, psicóloga e trabalha com terapia cognitivo-comportamental com crianças e adolescentes aqui em Araraquara. Agora, como que a gente pode conseguir um diagnóstico seguro, Andréia? Então, Polese, como o TDA é um transtorno mental de origem neurobiológica, o diagnóstico é de competência médica, que seria o psiquiatra infantil, o neuropediatra. Existem escalas e questionários elaborados para os pais que suspeitam de TDAH em seus filhos e que podem ser encontrados em livros e sites. TDA pode vir acompanhado de outros transtornos? Sim, esse transtorno pode vir acompanhado de outros transtornos mentais, que é o que nós chamamos de comorbidade. A mais comum é o TDO, transtorno desafiador de oposição. É aquela criança que não respeita regras, não respeita figuras de autoridade como os pais, os professores, que tem um comportamento desafiador, opositivo e implicante. Aquela criança em que o humor é extremamente irritável, é facilmente desestabilizado. Um outro transtorno que pode vir em parceria é o transtorno de conduta. Aqui os comportamentos são mais comprometedores e é comum em adolescentes. Eles mentem, fogem, cabulam aulas, roubam, são cruéis com animais. Tanto o transtorno de conduta quanto o transtorno desafiador são mais comuns em TDAH do tipo combinado ou predominantemente hiperativo e impulsivo. E existem outros transtornos que podem vir em parceria, que são os transtornos de ansiedade, depressão, transtorno do humor bipolar, tiques. A mais comum é o TDO, transtorno desafiador de oposição. Depois de mais fatos da semana, um olhar para os nossos museus que têm muita história. As mais da semana. Unidade Básica de Saúde no Parque Laranjeiras conclui a fundação, área de 201 metros quadrados. Vai cuidar da saúde do bairro. O prefeito Marcelo Barbieri festeja recebimento de R$340 mil da emenda assinada pelo deputado Edinho Silva. Verba para asfalto de bairro.
Na Avenida Francisco Vaz Filho, Vila Xavier, lombadas aumentam a segurança de pedestre. A Comissão de Transporte da Câmara e trabalhadores da CTA se reúnem com o prefeito Barbieri para tirar a empresa do atoleiro. Está difícil, mas vale tudo para não entregar os pontos. O governador Alckmin libera 3 bilhões para a região central do estado. Araraquara fatura R$340 mil. São Carlos, 310. Centro de Referência do Jovem e Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde oferece vagas para pacientes que desejam curar a gagueira. O prefeito Barbieri recebeu manifesto de apoio ao projeto de unidade móvel para cuidar da saúde de animais. Várias ONGs prestigiaram a entrega do documento, que é prova de amor aos animais. O projeto Todos pelos Direitos debate deficiência intelectual com a coordenação da secretária Arari Ferreira. O projeto faz parte das diretrizes da PAI São Paulo. O reitor Luiz Felipe Cabral Mauro, da Universidade de Araraquara, a Uniara, reúne representantes do Fundo Social para entregar agasalhos. A campanha da Uniara foi gerenciada pelo inspetor de alunos Gildásio da Silva Rego, o conhecido Gil. Virgínia Carolina, outros museus disponíveis em Araraquara. Araraquara tem mais 4 espaços, né? Todos eles administrados, esses outros 4 administrados pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura, que são eles: o Museu de Arqueologia e Paleontologia, o MAPA, onde a gente reúne objetos ligados a essas duas ciências, a arqueologia e a paleontologia. A arqueologia são coleções formadas por objetos líticos e cerâmicos, né? Ou seja, objetos feitos com pedra e com cerâmica, pelos habitantes mais remotos que existiam aqui na nossa região e na nossa macro-região também, que é um acervo que abriga coleções de todo o estado de São Paulo, não só de Araraquara. E na paleontologia são lajes com as pegadas de dinossauro, especificamente aqui da nossa cidade, num universo e num contexto muito remoto, remotíssimo do que a gente vive hoje. Na época em que aqui era um imenso deserto, um dos maiores desertos que já teve no mundo, e essas lajes em torno de 120, 140 milhões de anos, que contém as pegadas de animais pré-históricos, mamíferos primitivos e dinossauros. O outro museu, a gente tem o Museu Ferroviário, que fica na antiga estação férrea, que também é composto por um rico acervo, né, em conjunto com os nossos parceiros, a BPF e a AFA, onde a gente tem todo um universo ligado à história da ferrovia e dos ferroviários. Então, são objetos de vagões, dos carros de passageiros, as ferramentas da carpintaria, da marcenaria, objetos do próprio trem mesmo, dos vagões, documentos como as carteirinhas, fotografias, relatórios, todas as informações que tratam desse universo. Depois nós temos o Museu do Futebol, né, que é o Museu do Futebol, ele está lá na Arena da Fonte. Ele é um acervo específico, ele trata sobre a história da ferroviária, com ênfase, né, a história da ferroviária e dos demais esportes. Então, ele é composto por fotografias, documentos, troféus, camisetas, medalhas e alguns documentos também, todos alusivos a essa temática ferroviária e os esportes de Araraquara. O Colégio Progresso de Araraquara dá um recado para os alunos, para os pais, para as mães, os responsáveis que estão curtindo as férias. O nosso microfone e câmera são da diretora Leliana Serafim. Em nome do Colégio Progresso, o meu abraço a todos os alunos e seus familiares que estão aproveitando as férias, que seja um momento de muita descontração, de muita convivência,
acima de tudo de diálogo e de partilha de momentos importantes e que possam nos reabastecer para o segundo semestre. E neste momento eu gostaria de partilhar com todos vocês uma história de um autor desconhecido, mas que nos ajuda a repensar um pouco sobre o grau de importância dos fatos e das pessoas que nós colocamos na nossa vida. Um professor, diante de sua classe de filosofia, sem dizer uma só palavra, pegou um pote de vidro grande e vazio e começou a enchê-lo com bolas de golfe. Em seguida, perguntou aos seus alunos se o frasco estava cheio e imediatamente todos disseram que sim. O professor então pegou uma caixa de bolas de gude e esvaziou-a dentro do pote. As bolas de gude encheram todos os vazios entre as bolas de golfe. O professor voltou a perguntar se o frasco estava cheio e voltou a ouvir de seus alunos que sim. Em seguida, pegou uma caixa de areia e esvaziou-a dentro do pote. A areia preencheu os espaços vazios que ainda restavam e ele perguntou novamente aos alunos, que responderam que o pote agora estava cheio. O professor pegou um copo de café e derramou sobre o pote, umedecendo a areia. Os estudantes riram da situação, quando o professor falou: "Quero que entendam que o pote de vidro representa a nossa vida. As bolas de golfe são os elementos mais importantes. São com as quais nossa vida estaria cheia e repleta de felicidade. As bolas de gude são as outras coisas que importam. A areia representa todas as pequenas coisas. Mas, se tivéssemos colocado a areia em primeiro lugar no frasco, não haveria espaço para as bolas de golfe e para as de gude. O mesmo ocorre em nossa vida. Se gastarmos todo o nosso tempo e energia com as pequenas coisas, nunca teremos lugar para as coisas realmente importantes. Por isso, prestemos atenção nas coisas que são primordiais para a nossa felicidade. Brinquem com seus filhos, saiam para se divertir com a família e com os amigos, dediquem um pouco de tempo a vocês mesmos, pratiquem seu esporte favorito. Sempre haverá tempo para as outras coisas, mas ocupem-se das bolas de golfe em primeiro lugar. O resto é apenas areia." Um aluno se levantou e perguntou o que representava o café. O professor respondeu: "Que bom que me fizeste esta pergunta, pois o café serve apenas para demonstrar que não importa quão ocupada esteja a nossa vida, sempre haverá lugar para tomar um café com um amigo." Uma síntese desta história para ficar na nossa vida. As bolas de golfe são os elementos mais importantes. As bolas de gude são as outras coisas que importam. O resto é apenas areia. Saibamos colocar em primeiro lugar aquilo que mais importa para a nossa vida e seremos muito felizes e teremos tempo para um cafezinho com um amigo. Boas férias para todos. Muito obrigado, professora Liliane, e obrigado pela historinha. Muito boa para a gente refletir. As mais da semana. Mariana Piccoli é medalha de bronze nos 1.500 metros dos Jogos Regionais. Enfrentou a atleta Maria Zeferina. O SESI abre inscrições para o Festival da Música. As inscrições vão até o dia 16 de agosto. O governo do estado lança Caravana do Trabalho Docente. Visa aplicar métodos e instrumentos a fim de capacitar a sociedade civil. O vereador William Afonso ganha candidatura para deputado federal com a camisa do PDT. O vereador Chediek abraça José Carlos Porsani, que faz um trabalho eficiente na Secretaria da Promoção Social. Técnicos da Merenda de Araraquara visitam Feira Internacional. A Ferroviária vence Franca, sendo campeã dos Jogos Regionais. Araraquara, na geral, ficou em terceiro lugar.
Vôlei da Uniara conquista pelo 8º ano consecutivo o título máximo dos Jogos Regionais. Alunos da enfermagem Uniara participam de um workshop sobre sexualidade na terceira idade. E nós queremos registrar a última participação da psicóloga e pedagoga Andréia Valente, que atendeu a reportagem carinhosamente a fim de compartilhar o seu conhecimento a respeito do TDA. E a propósito, Andréia, TDA, para deixar bem cristalizado, tem solução? Sim. O tratamento para esse transtorno deve ser multimodal. O que quer dizer isso? Ele deve compreender, de acordo com cada caso, o uso de medicamentos específicos, que nós chamamos de psicoestimulantes, psicoeducação com os pais e com o portador sobre o diagnóstico e o tratamento. Quando a criança apresenta dificuldade de aprendizagem, nós indicamos o trabalho de um psicopedagogo. Se apresenta algum distúrbio de linguagem, torna-se necessária aí a intervenção de um fonoaudiólogo. A terapia cognitivo-comportamental tem ajudado muito no tratamento. O terapeuta ensina o paciente a identificar, a avaliar, a modificar os seus pensamentos e crenças, e assim vão modificando seus comportamentos inadequados. Muitas vezes, torna-se necessário trabalhar com essas crianças o estabelecimento de regras e limites, a estimulação da organização, o desenvolvimento do autocontrole, a administração do tempo. É importante a prevenção de comportamentos de risco. E é muito importante, Polese, que seja um trabalho em equipe. Médico, terapeuta, pais, professores e outros profissionais envolvidos, todos trabalhando juntos. Polese, se alguém tiver interesse ou restou alguma dúvida, pois é um assunto complexo e nós fizemos aqui apenas um resumo, pode entrar em contato por e-mail ou telefone. E a psicóloga e pedagoga Andréia Eliane Valente, a filha da Odila de Gavião Peixoto e do Edgar Valente de Araraquara, ela, neste exato momento, coloca a sua assinatura neste quadro de honra, Morada do Sol, como protagonista da história. Muito obrigado a Andréia, uma profissional competente que honra e dignifica esta categoria em Araraquara, na região central do estado de São Paulo. Eu queria agradecer também a Virgínia Carolina. Muito obrigado à museóloga que falou sobre os nossos museus. Vamos visitar o museu. É, sem dúvida, o relicário com muitas informações. Eu queria cumprimentar e agradecer o pessoal do Autoeletro São Domingos, gente que acompanha a nossa programação aqui na TV Ara, na NET, no site do Jornal de Araraquara. O Eric, a família Generoso, o Tequinha, todo mundo que está lá trabalhando e no lazer, na informação, na valorização da história, acompanhando a TV Ara aqui pelo canal 31. Muito obrigado a você, telespectador, a você, telespectadora. Obrigado de coração. E no final desse programa, a gente queria enviar votos de muito sucesso ao profissional da comunicação Virgílio Abranches Quintão, uma família da comunicação, alguém que já atuou em muitos canais e agora está na TV Ara, representando a Fundação Marichem e o grupo Roberto Montoro Comunicações. Felicidade para você, Virgílio, que representa ainda mais uma televisão melhor, mais eficiente na cidade de Araraquara. Um abraço a todos que trabalham nesta TV, a TV da Morada do Sol. Gente, muito obrigado, fique com Deus e até a próxima semana.